Bolsonaro deu uma entrevista e voltou a fazer aqueles ataques contra o povo do Nordeste. O Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, é a pior região em todos os aspectos que você possa imaginar. Eu falei, preciso trazer uma mulher retada que vai saber aqui dar a resposta à altura e uma resposta para a gente entender até um pouco por que o Bolsonaro tem tanta raiva do Nordeste. Eu vou colocar aqui, Liana, um programa da campanha do presidente Lula, lá de 2022, que trata sobre essa questão. E aí queria que você comentasse as declarações do Bolsonaro, que ele diz que o Nordeste tem tudo que é de pior. De onde vem tanta raiva do Nordeste? Fatine, pau de arara aqui, não sabe? Que significa paticício, pô? Lula venceu em 9 dos 10 estados com boa taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do Nordeste. A falta de cultura. Se bem que chamar que cearense cabeçudo, você não consegue identificar ninguém, mas todo mundo é cabeçudo aí. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Você vê meninas do Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira. Isso aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. O racismo contra o povo nordestino existe há muito tempo, Dai. E é um racismo que impulsionou políticas profundamente injustas e desiguais. Foi o racismo que fez com que o Nordeste fosse uma das regiões em que menos recursos públicos fossem investidos. E isso, de fato, levou a um aumento de taxas, que são as taxas que ninguém quer ter, de não alfabetização, etc. E é exatamente por isso que a Constituição de 88 colocou a igualdade, a busca da igualdade regional como um princípio fundante da nossa República Federativa. Mas o único presidente da história do Brasil, que pareceu compreender o princípio federativo foi Luiz Inácio Lula da Silva. O único que fez investimentos realmente determinantes para que o Nordeste pudesse alçar uma realidade diferente. Então, pela primeira vez, com Lula, nós tivemos investimentos substanciais para alcançar recordes de desenvolvimento intelectual, econômico, e isso dá frutos como talvez não dê em outras regiões do Brasil. Então, por exemplo, o Ceará vai ser o segundo estado onde vai haver um ITA, um curso dificílimo, o vestibular mais difícil que existe no Brasil é do ITA. Mas o segundo estado onde há mais aprovados no Brasil é o Ceará. Fortaleza, a segunda capital que mais manda aprovados para o ITA. Então, nós temos uma série de índices que mostram que a região Nordeste ela é riquíssima, culturalmente, ela é riquíssima do ponto de vista intelectual. Então, quando a gente vai ver os 10 maiores juristas do Brasil, eu sempre disse isso porque sou filha de nordestinos, sou neta de nordestinos, mas eu fiz a minha graduação em Direito no Rio Grande do Sul. E lá, como havia muito racismo contra nordestinos, e é racismo, a expressão correta na lei, a discriminação contra qualquer pessoa proveniente de algum estado brasileiro, alguma região brasileira, pela lei brasileira, pela lei que combate o racismo, se caracteriza como crime de racismo, né? Como havia muito racismo, eu sempre respondia dizendo que para um estudante de direito, se tirasse os juristas nordestinos, não tinha literatura para a gente estudar, porque dos 10 maiores juristas brasileiros, 7 são nordestinos. 7. Então, ninguém estuda direito no Brasil sem estudar os autores nordestinos. E é interessante que, mesmo se a gente contar os autores contemporâneos, essa proporção se mantém. É interessante demais isso. Então, Dai, nós temos aqui em Pernambuco, por exemplo, o exponencial do cinema brasileiro é de Pernambuco. Se a gente for ver os maiores poetas, os maiores escritores, todos são nordestinos. E, no entanto, durante muito tempo, nós penamos com a falta de investimentos. E o ódio de Bolsonaro é um ódio que, ao mesmo tempo, promove e, ao mesmo tempo, reflete o racismo do Sudeste e do Sul contra nordestinos. Porque é um racismo que existe. Eu quero lembrar, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas sendo filha, neta e bisneta de nordestinos. Então, eu vivenciei na minha pele, na minha família, muitas vezes, o racismo contra nordestinos, pelo fato do meu pai e da minha mãe serem nordestinos, com um sotaque muito carregado. E eu ouvia na minha infância e na adolescência os ataques racistas contra minha mãe e contra meu pai.
Eu sofri isso muitas vezes. Então eu acho que Bolsonaro, ao mesmo tempo que promove esse racismo, ele também reflete esse racismo que já existe, que é essa cultura nojenta de que os nordestinos, por algum motivo, seriam inferiores. Quando é o contrário. Quando os maiores nomes no cinema, na música, no teatro, na literatura jurídica, os maiores nomes sempre estão os nordestinos. Sempre, numa proporção assim de arrasa quarteirão. Mas nós somos colocados num lugar da pobreza. Mas por que essa pobreza? Uma pobreza que foi fruto de políticas públicas. A pobreza do Nordeste não é uma casualidade. A pobreza foi o resultado de políticas racistas contra nós, de falta de envolvimento, de investimentos públicos em relação a nós. E isso também reflete o ódio ao Lula também, né? Que é um homem nordestino. Né? Sem dúvida. Então, esse racismo de Bolsonaro contra nós reflete e promove, retroalimenta. E nós precisamos enfrentar esse sentimento. Agora, só vamos enfrentar com políticas públicas como as do presidente Lula, que tem, de fato, investido nos nossos institutos federais, nas nossas universidades federais, que tem investido no PAA, no Programa de Aquisição de Alimentos, que tem investido em tudo nosso. Finalmente, nas nossas refinarias, o investimento das nossas refinarias parou com o impeachment da presidenta Dilma. Então, é fundamental que haja investimentos públicos para que nós possamos refletir em números a nossa grandeza cultural, a nossa grandeza intelectual. Agora, vender, como Bolsonaro nos vende, dá muita raiva, né? Dizer que o nordestino sai do Nordeste para votar no PT e no PSOL lá no Sul ou no Sudeste, falando como se isso fosse imagem da nossa falta de cultura. Quando nós somos invejáveis do ponto de vista intelectual. Os maiores intelectuais do Brasil são nordestinos. A gente é motivo de inveja e não de pena. Exatamente. Esse povo ajudou a construir o Brasil, né? Parte dessa construção cultural, intelectual, né? Ariano Suassuna, a genialidade de Ariano Suassuna e tantos outros.